Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 20 de março de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Dino demora uma semana para tratar da onda de violências no Rio Grande do Norte. Lula vai reprisar o programa Mais Médicos. Vamos conversar com o diretor de uma escola no Rio Grande do Sul que foi afastado do cargo por ler em uma rádio local trecho de um artigo de J.R. Guzzo. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. Lula viaja para a China no fim desta semana. Pelo menos 240 empresários vão participar da comitiva do presidente. Entre os integrantes estão Wesley e Joesley Batista. Os dois foram presos em 2017. Eles firmaram um acordo de delação com o Ministério Público Federal depois de admitirem seu envolvimento em casos de corrupção. Na semana passada, o Ministério Público aceitou rever os termos do acordo de leniência. Os irmãos Batista querem uma redução de pelo menos 3 bilhões do total de 10 bilhões de reais que prometeram pagar ainda em 2017. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Parece que tem uma nova carreta furacão agora em direção à China, é isso? Boa noite, Paula. Muito bom iniciar a semana aqui com vocês. Craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, a carreta furacão agora com asas, né? Imaginem, e isso a gente vai repetir porque precisa sempre comparar, imaginem se o presidente Bolsonaro estivesse aí colocando 240 empresários para ir futricar lá na China, né? Tudo errado. O Brasil hoje virou, infelizmente, o país da impunidade, né? Eu sempre falo aqui do John Adams, o segundo presidente americano, e que falava, né, antes da Revolução Americana, que para a América ser um país sério, precisava ser um império das leis e não dos homens. E aqui, pelo menos, as leis imperam. Mas no Brasil, não. Nós temos aí o império dos homens e dos homens ativistas. Agora, imaginem se todo mundo resolve pedir indenização, porque é o que vai acontecer, né? A Lava Jato foi crucificada, foi estrangulada, enforcada, e agora a porteira vai se abrir para que todos aqueles que se achem injustiçados pela força-tarefa, né? Pela força-tarefa que, aliás, deu um banho de justiça no Brasil, todos os injustiçados, eles vão voltar com tudo em cima das indenizações. E sabe quem pode pagar essas indenizações? De onde vai sair esse dinheiro? Do nosso bolso. E a comitiva do presidente vai contar também com a presença de pelo menos 20 parlamentares. As despesas serão pagas com verbas públicas. Muito boa noite, Silvio Navarro. Boa noite, Paula Leal, querida craque Ana Paula Henkel, mestre, meu irmão aqui, Augusto Nunes. Olha aí, haja eixo nessa carreta furacão, porque é grande, hein? Sem contar os 20 parlamentares que você bem lembrou, Paula. É claro que a China é um parceiro importantíssimo do ponto de vista comercial do Brasil. É o principal. 14 estados brasileiros têm a China como principal destino de exportação. O Brasil exportou no ano passado 90 bilhões de dólares para a China. 12 estados brasileiros têm a China como principal fonte de importação de produtos. O que existe no Brasil de equipamento eletrônico, telecomunicações, peças, celular, indústria de transformação, por exemplo, vem da China. Então, é evidente a importância do país, da China, não só, nem só para o Brasil, né? Praticamente para o mundo todo. Agora, Paula, e os interesses que vão nessas asas aí, nesse voo? Aí é que mora o perigo. É na conversa, no pé do ouvido
dos empresários, eu não vou citar nome para não ser injusto com nenhum deles, afinal de contas, eles ainda não embarcaram. Mas vamos ver depois, né, na lista de fornecedores do governo, na lista de empréstimos dos bancos públicos, principalmente do BNDES, agora com a Aloysio Mercadante à frente, que já disse que pretende usar o banco nos moldes antigos, nos moldes do passado, pouco republicanos, a Lava Jato já demonstrou isso. Então eu quero saber o que vai acontecer depois na relação desses empresários com o governo atual. É aí que mora o perigo, Paula. Não ensina a negociação comercial. A negociação é legítima, a visita até vale a pena, porque, como eu disse, é um importante parceiro comercial, 90 bilhões de dólares. O que vem depois é que seguramente nós vamos noticiar aqui no Oeste Sem Filtro e, pode acreditar, será noticiário policial. Augusto Nunes, muito boa noite. O que esperar dessa visita do presidente Lula à China com uma comitiva aí de 240 empresários, incluindo os irmãos Batista? Nada. Paula, nossa chefe, boa noite, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Vocês já ouviram falar de alguma comitiva que tenha chegado ao Brasil formada por 240 pessoas? Quem vai receber o Brasil? Quem é que vai... Eles terão interlocutores? Isso aqui não é plateia, é eleitorado de vereador de Grotão. Você elege com 240 pessoas um vereador numa cidade pequena aqui até do estado de São Paulo. Agora, é passeio. 240 mais 20 deputados com o nosso dinheiro. Não cabem no Aerolula. Quantos aviões eles vão levar? Vão mobilizar para isso aí. Em que hotel eles vão ficar? Como é que vai ser isso? A China entra com algum dinheiro? Não, podem ter certeza. Mas ele leva uma parte do empresariado que interessa a ele. Ele está tentando, Lula, a última do Lula, penúltima, né, sempre, é tentar dividir o agronegócio. Ele está levando agora os de estimação, a turma que volta com ele ao local do crime, como os Batista. Os Batista inauguraram o calote no acordo de leniência, desmoralizaram o acordo de leniência, nunca pagaram e agora querem oficializar o calote e vão conversar sobre isso com o presidente da República. Eles são parceiros. O Joesley Batista, entre tantas outras confissões, contou que pegava dinheiro no BNDES direto com o Guido Mantega. Direto, ele nem precisava falar com o chefão, o Lula. Agora, ele já foi reabilitado, o cara ainda continua devendo o que acordou com o Ministério Público, não paga e já vai viajar. Esqueceram aquela gravação que ele fez em que ele bêbado conversa com um parceiro da JBS, JES, e diz que providenciava para os cúmplices com ele fazia negócio, até homens, mulheres, tudo. Qualquer tipo de prática sexual ele botava nos negócios, além de muita propina. Então é o seguinte, né? Ficaram 4 anos falando que o Bolsonaro, por ser militar, escolheu muitos militares. Está aí, o Lula, por ser ladrão, escolheu vários ladrões para o Ministério e agora como companhia de viagem. Isso aqui não vai render nada para o Brasil. Vamos pagar mais uma conta de bom tamanho. E para você que está chegando agora, logo mais nós vamos conversar com o diretor de uma escola no Rio Grande do Sul, que foi afastado do cargo depois de ler um artigo de J.R. Guzzo. Você vai entender melhor essa história logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro. Diga lá, Silvio. Eu queria fazer um adendo aqui, Paula. Primeiro, em relação ao comentário brilhante do Augusto, que lembrou da história do BNDES. Numa das sessões da finada CPI do BNDES, que até poderia ter produzido algum material útil, mas acabou não dando em nada, tem a confissão do Joesley de que nessas conversas direto com o Mantega, como o Augusto falou, ele pagou 70 milhões de reais em propina em troco de um crédito de R$1,5 bilhão de reais
dos bancos públicos, evidentemente, ou seja, réu confesso. E a outra coisa, Paulo, que me chamou a atenção, você falou, olha, vai um grupo lá de parlamentares à China, e rapidamente fui bater o olho em quem são os parlamentares que vão à China. Então veja, vai, Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, Vander Lobé, do PT de Mato Grosso do Sul, Zeca Dirceu, evidentemente, né, dispensa credenciais, José Guimarães, do assessor, da Dinheiro na Cueca, dessa vez imagino que o assessor não vá junto para não embarcar com dinheiro na cueca no aeroporto. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, entre outros deputados. Acho que aí já basta, para ficar bem claro que se trata, sim, de passeio. Parece chamada que confere aí se alguém sumiu do presídio, né? Quando você chama no pátio, dá o nome, presente. Agora 17 horas e 55 minutos. E o Partido Novo apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de Ricardo Lewandowski, que suspendeu trechos da lei das estatais e abriu caminho para a indicação de políticos em empresas públicas. A liminar de Lewandowski atropelou o pedido de vista que havia sido feito pelo ministro André Mendonça. O Partido Novo alega que Lewandowski não poderia ter decidido sozinho a questão, pede que a liminar seja anulada e que o julgamento do caso seja retomado pelo plenário da Corte. E aí, Ana, o que esperar aí desse pedido, desse recurso apresentado pelo Partido Novo ao STF para pedir anulação de uma liminar que foi uma decisão do próprio ministro Ricardo Lewandowski, que atropelou o pedido de vista do colega André Mendonça? Nada, Paula. A gente não tem que esperar nada, né? Outra carreta furacão sem freio é essa composição do STF. Eles estão assim, ó, eles fazem, só falta fazer isso. Eles dão de ombros para jurisprudência, Constituição, o rito do tribunal. Eles não estão nem aí, né? O Lewandowski agora saindo, ele vai abrir a porteira, vai passar a boiada. Eles não estão nem aí, infelizmente. O Supremo Tribunal Federal, uma instituição cara, preciosa para uma república, que deveria salvaguardar a nossa Constituição, que deveria colocar ordem, que deveria ser o apaziguador, né? Ali o órgão apaziguador, olha, isso aqui está nas leis, isso aqui não está. Vamos levar por um caminho de calma jurídica, e eles fazem essa composição o oposto, né? Não dá para a gente não lembrar do fatiamento da nossa Constituição no julgamento do impeachment da Dilma, quando o próprio Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, rasgou ao vivo e em cores, ao vivo para todo o Brasil, o artigo 52 e tirou a Dilma e devolveu, manteve os direitos políticos que não são mantidos na Constituição no caso de um impeachment. É aquela coisa, né? Você aplica a lei, mas só um pouquinho. Como a ministra Carmen Lúcia, durante o julgamento da censura prévia que todos nós, muitos, sofremos, né, na campanha presidencial. Olha, isso aqui é inconstitucional, mas até segunda-feira pode, vamos até segunda-feira. E essa segunda-feira não acaba nunca, não acaba nunca. Então, o que vai acontecer? O Novo faz o papel correto. Eu acho que tem que fazer isso, tem que judicializar tudo, tem que colocar na imprensa, tem que mostrar como alguns ministros desse importante tribunal, como eles agem como militantes, como ativistas. A gente sempre comento aqui, nós precisamos de um Randolph Rodrigues também no Congresso para judicializar tudo. Mas não vai dar em nada, não tem problema. Vamos judicializar, vamos bater na porta, vamos expor mais ainda a militância daqueles que deveriam ficar apenas no campo jurídico e constitucional do Brasil. O Novo fez o correto, mas infelizmente eu acho que o desfecho disso todos nós já sabemos. Eles vão dar de ombros mais uma vez para a Constituição.
Silvio, eu acho que é importante a gente reforçar aqui mais uma vez o que está em jogo nessa flexibilização da lei das estatais que abriu caminho aí para indicação de políticos e empresas públicas. Você mesmo comentou aqui 600 cargos na mesa, é isso? É isso, é farra, né, Paula? Isso é farra, é a velha política, é o velho Brasil. Na sexta-feira nós trouxemos aqui a informação, todo mundo olhando, olha a emenda mercadante, é para o mercadante, é para o fulano. Não, são para 600 pessoas vão ser beneficiadas com a desfiguração da lei das estatais no Brasil. Isso está num relatório agregado da Secretaria de Desburocratização, que apontou ali nome a nome, cargo a cargo, quantos mapeou, né? Mapeou essas cadeiras em conselhos de administração de empresas e bancos públicos estatais e também diretorias. E aí a gente sabe que o diretor, quando assume, ele nomeia outro funcionário abaixo dele, ele vai hierarquizando, né? Portanto, fica uma linha, né? uma coluna absolutamente vertical de aparelhamento político nessas estatais e nos bancos públicos. Então, é disso que se trata. Por exemplo, o primeiro beneficiado, quem será? Já, inclusive, posou para foto ao lado recentemente do presidente. Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco. Ele precisava de um cargo, mas não podia, por conta da sua ligação com o PSB, o partido dele, por ter sido secretário e ex-governador, não podia. Mas o Lula tinha uma dívida com Paulo Câmara. O que ele fez? Nomeou para o Banco do Nordeste. Então, as pessoas às vezes ficam dizendo, olha, é o Mercadante, é o BNDES, ou é a Petrobras. Não, 600 cargos. Imagina a farra que isso é lá no Denox de obras contra secas, na Codevasf do Rio São Francisco do Parnaíba, imagina a CBTU. É realmente um aparelhamento, tanto que já há parlamentares no Congresso Nacional chamando de mensalão das estatais, porque esses cargos estão sendo trocados por apoio político no Congresso Nacional, já que a base fiel ao governo hoje não tem quórum para nada, não chega a 150 deputados. Então precisa dar um jeito de conseguir votos, seja para impulsionar alguns projetos de interesses do PT ou principalmente para tentar frear a CPMI do dia 8 de janeiro. Isso é muito importante e nós vamos martelar essa tecla, a importância dessa CPI aqui ao longo do programa. E aí, Augusto, o Partido Novo pede anulação da liminar, então concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, pede que o julgamento volte ao plenário da Corte. Agora está nas mãos da ministra Rosa Weber decidir. Está certíssimo no campo jurídico, no campo político e no campo ético. Veja bem, nos últimos meses o Supremo tem ignorado o que determina a Constituição, o que determinam as leis do país, leis normais, tudo. Está criando uma lei por dia quando convém, em períodos que isso seja conveniente. Agora, o Supremo está ignorando decisões recentíssimas do Supremo. A Rosa Weber, imagino que se eu estiver enganado, me corrija, Silvio. A Rosa Weber é recente o anúncio dessas normas, né? Agora, você pede vista, tem que devolver num prazo X, 90 dias, depois vai para o plenário e tal. Pois bem, o Lewandowski está ignorando essas decisões, ele está afrontando a presidente do Supremo. Aí já chegamos a uma situação absolutamente anormal. Anormal, não, e mais que anormal, né? Uma situação estranhíssima, inexplicável. Que você baixam normas, o Supremo baixa normas em fevereiro, em março elas já estão desmoralizadas. Isso não cria só insegurança jurídica, isso desmoraliza a Corte. Agora, quanto aos cargos em si, eu não sei quantos são agora, mas eu me lembro que o Tancredo Neves iria assumir com 30 mil cargos de confiança. E ele repetia sempre a mesma frase, ele dizia, eu não conheço 30 mil pessoas, eu não conheço. Somar os amigos, as pessoas que eu lembro o nome, os conhecidos, não chega a 30 mil. Hoje deve ser mais, não sei. Pois bem, esses 30 mil são nomeados por critérios que o povo brasileiro que paga a conta ignora. Chegamos a 115 mil, é isso?
Quanto? 115 mil, Augusto. Como é que pode ter 115 mil cargos de confiança? Confiança de quem? Eu desconfio de todos. O presidente confia, e daí? Né? Veja a turma dele, ele também tem de confiar na quadrilha. Agora, indicado por quadrilheiros. Né? O que se pode esperar? É isso que está acontecendo. O Lula está fazendo exatamente o que se esperava que o Lula fizesse. Agora, 18 horas, 5 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. A gente pede a você que está nos acompanhando que se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o seu like, participe do nosso chat. O nosso canal da Revista Oeste no YouTube já alcançou 1.300.000 inscritos. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente pede a você que está nos acompanhando aqui no Oeste Sem Filtro que divulgue esse link nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para a gente fortalecer aqui a nossa comunidade da Revista Oeste, tanto aqui no YouTube quanto na plataforma Rumble. Para reforçar, Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. E a gente segue aqui com mais assuntos, que agora é hora de segurança pública. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi ao Rio Grande do Norte uma semana depois do começo dos ataques a mais de 50 cidades. Já são quase 300 casos de depredações de prédios públicos e privados. Também foram incendiados ônibus do transporte público. Dino conversou com a governadora Fátima Bezerra, do PT. Ele disse que 700 homens da Força Nacional reforçam a segurança no estado e anunciou a liberação de 100 milhões de reais. Além dos recursos que a senhora governadora tem e que estão liberados em razão da assunção da obra, nós temos de dinheiro novo mais 100 milhões de reais que serão investidos neste ano, federal e o governo do estado. E nós teremos já nas próximas semanas a presença da nossa equipe trazendo equipamentos. Nós vamos já ter esse aporte financeiro ao longo desta semana e da próxima, portanto são ações imediatas. São ações que se desenrolarão a partir da próxima semana e que irão até o final do ano de 2023. Silvio, só para esclarecer, Flávio Dino disse que os 100 milhões são recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Bom, em primeiro lugar, que 7 dias depois, um anúncio como esse não é imediato, como o Flávio Dino acabou, ele está uma semana atrasado e não se trata de uma ação imediata. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte, a olhos vistos, a céu aberto, é o crime vencendo o Estado. O crime está tomando conta. O Rio Grande do Norte é um estado muito pequeno, e 40 cidades já estão completamente aterrorizadas pelo crime organizado. E não é só vandalismo, não. Tá? Não é só depredação. Tem pessoas sendo ameaçadas, já houve casos de pessoas feridas nesses episódios de explosões, de ônibus incendiados. Há toque de recolher, portanto, há problemas de abastecimento, muitas vezes para populações de cidades miseráveis, que já têm pouco. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte é o crime vencendo o Estado. E o senhor Flávio Dino, agora, 7 dias depois, eu repito, o senhor Flávio Dino está fazendo política para tentar salvar a pele da governadora que aparece ao lado dele nessas imagens, reeleita, por sinal, do PT, e que não faz absolutamente nada. Fosse o governador do Distrito Federal, em janeiro, já teria sido afastado 24 horas depois ou menos, pelo Superior Tribunal de Justiça. Não aconteceu. Ou pelo Supremo Tribunal Federal. Tampouco aconteceu. O que é que ela faz ainda no cargo se ela já não governa? O que é que faz uma governadora que não consegue resolver uma situação como essa? Que está prestes a ceder a regalias absurdas desses criminosos que querem televisão nas celas, que querem aumentar as horas, o prazo de visitas íntimas. São criminosos de alto perigo. São facções criminosas. O senhor Flávio Dino agora só falta querer negociar com essas facções. É só o que está restando. Augusto, sobre o número de cargos de confiança, fui checar aqui, 115 mil. É uma população do tamanho de Itanhaém, Paulínia, para você ter uma ideia. E um vídeo atribuído aos integrantes da facção responsável pelos ataques no estado do Rio Grande do Norte circula nas redes sociais.
Os criminosos fazem uma série de exigências, como visitas íntimas de 15 em 15 dias, mais banho de sol, alimentação melhor, televisão e luz nas celas. Eles ainda ameaçam policiais e autoridades. Que essa guerra não vai parar enquanto tudo isso que a gente está deixando claro aqui para vocês não for aceito pelo governo. Que a gente não quer guerra, a não ser com o governo. Nossa guerra está declarada com o Estado. Agente penitenciário, polícia, o que tiver de opressor, fuleiro, pilantre... Fardado no nosso Estado, nós vai derrubar tudo. Nós vai estar descendo facinho. Olha, esse vídeo parece vídeo do Estado Islâmico, né? Mas como bem lembrou o Silvio, o Estado não pode ceder esse tipo de regalia, né? Não tem que ceder. Agora, o vídeo aparece aí esses criminosos segurando armas. Essas armas são legais, senhor ministro da Justiça, né? Porque há uma campanha de desarmamento da população de bem. E essas armas? E essa população criminosa que mantém aí um arsenal inacreditável no Brasil inteiro, né? Tem facção no Brasil que tem alguns tipos de armas que nenhum exército brasileiro tem. Agora, é curioso. Conseguiram prender mais de 1.000 pessoas em 24 horas, menos de 24 horas, com o tal terrorismo do 8 de janeiro. Mais de 1.000 pessoas foram presas. E até agora ninguém foi preso no Rio Grande do Norte. Não dá, se há possibilidade de prender 1.000 pessoas, eles mostraram que há essa possibilidade, eles fizeram isso. Então, por que não prendem as pessoas? Por que não prendem a granel assim também? Vão prender todo mundo no Rio Grande do Norte e aí a gente começa a ver a conta-gotas quem tem alguma ligação com as facções criminosas que estão dentro dos presídios. Conseguiu prender mais de 1.000 em Brasília, não consegue colocar ordem no Rio Grande do Norte. Agora, é estranho que o ministro da Justiça esperou uma semana para anunciar aí o investimento de 100 milhões de reais na segurança pública do Rio Grande do Norte. A sensação é que parece que o ministro da Justiça esperou o negócio sair de controle para oferecer 100 milhões, para colocar 100 milhões do governo federal nas mãos de uma governadora aliada do PT. Por que não agiu em 24 horas, como fizeram em Brasília? Essa é uma pergunta, no mínimo, pertinente. Agora, explicar como isso aqui nos Estados Unidos, que os presos querem televisão, visita íntima de 15 em 15 dias. O Brasil, enquanto nós não continuarmos seguindo as leis e deixando as pessoas, os criminosos presos, prisões federais, líder de facções em prisões federais, sem acesso ao mundo externo, não adianta, vai continuar sendo o país da impunidade. Por isso que toda vez que algum legislador fala, não, vamos tentar passar a lei X, nós temos leis, mas nós temos também um judiciário garantista que permite que esses presos perigosos voltem para a sociedade e os que não voltam continuam com esse contato com aqueles que estão de fora. Então, 7 dias, senhor ministro da Justiça, o senhor prendeu mais de 1.000 em 24 horas. Diga lá, Silvio, antes de passar para Augusto. Só um detalhe aqui, porque falava das reivindicações dos presos agora há pouco, e nesse vídeo, inclusive, tem uma reivindicação também que merece destaque aqui. Eles exigem que as autoridades investiguem o Poder Judiciário porque não estão soltando presos do semiaberto. É o tal do desencarceramento que o ministro da Justiça tanto defende. Aliás, nomeou um secretário na pasta dele só para cuidar disso. Desencarceramento é a frase do Lula, de que tem muita gente inocente na prisão dentro da cadeia. Veja como faz sentido. Os presos querem a libertação. Exatamente o que o presidente da República prega, Augusto. O Silvio e a Ana praticamente esgotaram esse assunto. Eu também queria perguntar, fazer a mesma pergunta que ela fez, as perguntas, né? Como é que prenderam tantos
em um dia em Brasília e não prenderam ninguém, prenderam pouquíssimos no Rio Grande do Norte, se é que prenderam. Agora, política de desencarceramento é isso aí. E eles certamente se consideram inocentes, né? E o Lula diz que tem muito inocente na cadeia. Ele acha que ele próprio é inocente, o Lula. Saiu da cadeia por um atalho criado pelo Supremo e se acha inocente. E culpado é o juiz que o condenou. Agora, intervenção em Brasília decretam imediatamente porque o governo não teria condições de garantir a segurança pública. O decreto foi lido pelo Lula horas depois dos tumultos ocorridos, das depredações ocorridas em Brasília. E no Rio Grande do Norte, a população pode se sentir segura? Por que eles não intervêm em governos do PT? É porque a Fátima Bezerra... Mas você se sentiria seguro no Rio Grande do Norte, em Natal e nessas cidades a que o Silvio se referiu? São 40, né, cidades. E aí? 40 porque os bandidos estabeleceram alguns limites, por enquanto, provisórios. Eles podem estendê-los quando quiserem. Quando quiserem, são donos da situação. E ofendem a inteligência brasileira e os homens honestos do país com esse tipo de vídeo. Está aí uma facção criminosa comandando cidades, enquanto o presidente da República e seu ministro da Justiça falam em desencarceramento, e enquanto gente inocente anda com tornozeleira. Esse é o país que nós estamos vivendo. Agora, o ministro visita o Complexo da Maré sem escolta, sem proteção, sem nenhum esquema de segurança. Por que ele não apareceu lá no Rio Grande do Norte no dia desses acontecimentos? Ele tem tanta intimidade com grupos criminosos ou com os pobres do lugar que garantem a segurança do morro, são mais fortes que os integrantes da quadrilha. Mostra a coragem lá. Aliás, eu soltei uma notinha no Twitter, óbvia, dizendo o ministro vai sem nenhuma segurança, esquema de segurança, a Maré. Por que ele não aparece na Avenida Paulista, então, para testar a popularidade? Aí, não, incitação à violência. Os caras do PT escrevem. Está incitando a... Que violência? Ele consegue paralisar as organizações criminosas do Rio. A Avenida Paulista, para ele, vai ser um show de popularidade. Não duvidem da popularidade crescente do ministro. Entrem nesse convite também. Vamos seguir aqui no giro de assuntos no Oeste Sem Filtro. Lula lançou a segunda edição do programa Mais Médicos, rebatizado de Mais Saúde pelo Brasil. A promessa é criar 15 mil vagas para profissionais da saúde. Em discurso no Palácio do Planalto, Lula comentou o que foi feito nos 80 dias de governo e, claro, atacou o governo anterior. E nesses 80 dias de governo, nós não temos feito outra coisa a não ser tentar recuperar tudo aquilo que tinha sido feito de bom, que tinha dado certo e que foi destruído. É como se você voltasse para sua casa de férias e tivesse dado um terremoto na sua casa. Ou seja, você teria que colocar cada peça no lugar outra vez para saber se você ia melhorar, se você ia comprar outra. É o que nós estamos fazendo. E a nossa tarefa, ao invés de ficarmos falando mal de quem destruiu, é a gente tentar preparar o país para o próximo período. Durante o evento, Lula disse ainda que não importa a nacionalidade dos médicos. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver,
nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente. Só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, Augusto, Silvio, Ana, na versão anterior do Mais Médicos, o governo Lula contratava profissionais da saúde cubanos sob as seguintes condições. A ditadura da ilha ficava com 70% do salário dos médicos, estimado em R$12 mil. 25% ficavam com quem trabalhava de fato e 5% eram embolsados pela Organização Pan-Americana de Saúde. O programa foi interrompido em 2018, depois de Cuba encerrar o contrato com o Brasil em razão da vitória de Jair Bolsonaro. E aí, Ana, temos aí um novo projeto agora rebatizado de Mais Saúde pelo Brasil, uma nova maquiagem aí para o Mais Médicos. Ou seja, dinheiro para as ditaduras de roupa nova. É isso, né? É claro que nós podemos discutir que há lugares remotos no Brasil onde nem todos os médicos formados no Brasil aceitam, né, fazer residência ou mudarem todas as suas vidas para esses lugares. É válida essa discussão, é pertinente. No entanto, nós sabemos muito bem que quando ele fala nós não podemos olhar a nacionalidade dos médicos, ele vai colocar aí Cuba, médicos de Cuba, médicos da Nicarágua. Houve denúncias graves depois, né? Alguns médicos que conseguiram ficar no Brasil, médicos cubanos, alguns médicos cubanos que conseguiram exílio aqui nos Estados Unidos, eles denunciaram o programa. Eles denunciaram que o dinheiro voltava para a ditadura, que eles não ficavam com seus salários, ou seja, é dinheiro para as ditaduras de roupa nova, assim como o Lula abriu a porta do BNDES para as obras na Argentina, para outras obras na Venezuela. Vai começar tudo de novo, e agora com requinte de crueldade. Tudo que nós vimos nos dois tempos aí das administrações petistas, agora vai ser pior, porque agora vai ter requintes de crueldade, ainda tem um judiciário muito bem aparelhado. Então, nós ficarmos de olho na nacionalidade desses médicos, porque isso interfere sim. Nós sabemos que quando nós questionarmos, senhor presidente Lula, esses médicos de Cuba, quanto do dinheiro está ficando com esses médicos, do salário, e quanto está voltando para o regime totalitário de Cuba? Sabe o que eles vão dizer? Fascistas, vocês não querem os bens dos mais pobres do Brasil. É isso, mas nós temos que ficar de olho, porque essa volta da corrupção, né, do nosso dinheiro voltar para regimes totalitários, isso vai acontecer com certeza. Augusto, quer perguntar? Não, eu vou pedir para a Ana contar de novo o que era feito com os prêmios que a seleção cubana de vôlei ganhava. Pois é, era 100%, né? Uma seleção tricampeã olímpica, a melhor seleção da história do voleibol. Tricampeã olímpica, alguns torneios que nós participávamos, como o Grand Prix na Ásia, por exemplo, ficávamos 40 dias na Ásia e havia premiações individuais, melhor bloqueio, melhor atacante, levantadora. O prêmio variava de $10 mil até 80, 90 mil dólares nos prêmios individuais, e o prêmio para o vencedor da competição normalmente era $1 milhão. Nada ficava com as cubanas, zero, tudo ia para o Fidel, tanto o prêmio do time, $1 milhão, quanto os prêmios individuais, tudo ia para o Fidel, absolutamente tudo. Depois algumas jogadoras cubanas, Augusto, elas foram jogar na Europa, na Liga Italiana, outras ligas profissionais da Europa. Os salários delas também iam para o governo cubano. Aquelas que tinham família em Cuba, elas ficavam preocupadas. Então, enquanto elas não tiravam as famílias de Cuba,
muitas acabaram, né, casando com americanos, com espanhóis, italianos, pegaram a cidadania desses países e entraram aí num exílio político. Porque elas sempre falavam, né? Eu troco todas as medalhas olímpicas, todos os ouros olímpicos, pela oportunidade que vocês têm de viver com liberdade e abundância no Brasil. Era de cortar o coração. Exatamente isso que acontecia com os médicos cubanos. Se o Lula acha que foi um sucesso, o Mais Médicos, por que não recriou simplesmente? Faz outro acordo com aquela organização, OPAS, faz algum acordo e traga os médicos cubanos. Eles não conseguiam se libertar do jugo de Cuba aqui, quando estavam no Brasil, tentavam se abandonar o programa e escapar de Cuba, porque o governo brasileiro agia como cúmplice da ditadura cubana. E o Lula, a gente vivia dizendo, ele conseguiu, com Mais Médicos, proclamar a escravidão. Isso é que é trabalho escravo. O trabalho feito pelos profissionais que vieram de Cuba, né? Obrigados a vir. Obrigados a vir. O Lula realmente é mentiroso, né? Ele está convidado a dizer o que ele encontrou destruído e teve de reconstruir. Ele encontrou, por exemplo, um país que não tinha nenhum ministro, né, roubando, né, ou metido em maracutaias, como diz o Lula, de bom tamanho. Ele já tem 2 nesse prazo, ministra do Turismo e aquele ministro, o que asfalta a própria fazenda, a estrada da própria fazenda. Juscelino Filho. Ele é do que? Qual é a área que ele age? Comunicação. Pois bem, o Lula é que está destruindo o que foi feito. Ele explica o aumento do desemprego. Explica o aumento da inflação. Tá? Por que ele não conseguiu até agora apresentar tal âncora fiscal? Vai saber o que é que pode sair depois de uma reunião de uma dupla formada por Lula e o seu candidato a tudo, até a ministro da Economia, que não entende de economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Lembrando também, Augusto, que o Lula entregou 2 atletas cubanos, né, que estavam boxeadores, que pediram exílio político no Brasil, fugiram, e o Lula colocou a Polícia Federal atrás dos atletas e entregou para Cuba. Exatamente. Bom, antes de passar para o Silvio, eu quero só agradecer nossa audiência, mais de 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Diga lá, Silvio, acho que a Ana também colocou um ponto importante que a gente espera que esse programa se proponha, que é resolver a carência de profissionais da saúde que a gente sabe que existe no país, principalmente em áreas mais afastadas, né? Um desafio você atrair talentos para essas regiões aí mais longínquas, que têm menos possibilidades aí de trabalho, né? Claro. Agora vamos lá, Paula. Bom, em primeiro lugar, Augusto bem lembrou, e a Ana também, como é que funcionava o Mais Médicos para os cubanos no passado, criado no governo Dilma Rousseff. Veja, eles ficavam com 25% do salário. Os outros 70% ficavam com o governo cubano e 5% com uma ONG, batizada de OPAS, sabe-se lá para onde foram esses 5%. A gente pode imaginar. Então, os governos do PT no passado deram 2 grandes presentes para Cuba. Mais médicos, com esse dinheiro que ia parar nas mãos da ditadura dos irmãos Castro, e o Porto de Mariel, todo mundo sabe, são 680 milhões de reais do BNDES, do BNDES para lá, com uma garantia de pagamento de dívida em lastro de charutos. Não chegaram nem os charutos e muito menos o dinheiro de volta. Então,
A Ana toca num ponto bem interessante, que é o seguinte: por que então, se era para gerar emprego, e aí você traz aqui, Paula, dizendo, olha, é para os rincões do Brasil, levar assistência de saúde, a gente sabe a importância que tem para os rincões do Brasil, por que então criar um programa e abrir a brecha para que seja profissionais de qualquer nacionalidade? Para empregar os que vierem de Cuba, os que vierem dos amigos andinos aqui na América. É justamente uma forma de mandar dinheiro para lá. Ninguém tem a menor dúvida de que é disso que se trata. Ademais, é um governo bravateiro, palanqueiro, que precisa de um rótulo para tudo. O Lula fez um discurso a cada 2 dias desde que assumiu em 80 dias. Pergunta para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como é que chama o programa dele que vai construir apartamentos em 150 dias para uma série de pessoas que perderam as casas na tragédia no litoral norte. Não tem nome nenhum, ele foi lá, desceu para o litoral, instalou o gabinete lá, colocou o secretariado dele para trabalhar e agora vai erguer em tempo recorde de moradia. Não precisou fazer palanque, anúncio, um logo, uma logomarca, porque é disso que vive, é de propaganda. É vazio, Paula. Bom, agora 18 horas e 30 minutos, a gente precisa chamar um recado, mas antes para você que está nos acompanhando, nós vamos conversar logo mais, depois desse recadinho, com um diretor de uma escola que foi afastado no Rio Grande do Sul, depois de ler um texto do nosso colunista aqui, José Roberto Guzzo. A gente vai explicar essa história para você. Vou chamar o recado e na volta tem entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Pessoal, tem um recado para você que anda com dificuldade de visão, vista cansada, turva ou tem problema de catarata e glaucoma. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision e o Márcio vai detalhar para você como é que funciona o produto. Márcio. É isso aí, tudo bom, Silvio? Gente, o Lírios Vision é um suplemento natural que vai te ajudar a melhorar a sua capacidade de enxergar. Ele tem a luteína e também a zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão ajudar você a recuperar a saúde da sua visão. Você é daquelas pessoas que percebe que com o passar do tempo tem dificuldade para dirigir à noite, para ler as placas ali na rodovia. Imagina o risco que você pode estar correndo com a sua família para fazer o seu trabalho, para fazer uma viagem noturna, por exemplo. Ou você tem notado nos últimos tempos que para ler um livro, para ler na tela, você aperta a visão, sua visão já não é mais a mesma? Calma, não se preocupa. A gente tem a solução chegou agora para você que está ligado aqui. Então vai lá, ligue agora e adquira o seu kit com o telefone que está aí passando na sua tela. O número é 0800 787 7070. 0800 787 7070. Agora, Márcio, dá para fazer uma promoção para quem estiver assistindo a gente? Claro que dá para fazer promoção. A gente faz questão de fazer promoção para que você resolva o seu problema de visão. Vai dar mais aí qualidade de vida para você e para sua família também. Atenção para a promoção, hein? As 10 primeiras pessoas, 10 que ligarem agora e falarem que estão assistindo o Oeste Sem Filtro, vão ganhar 50% de desconto. Desconto a gente sempre acha bem-vindo, né? E mais, além do desconto, tem também o Ora Pronobis, de brinde para você, que é um mix de vitaminas e minerais, também para deixar aí a sua saúde em dia. Mas tem que ligar agora e é para as 10 primeiras pessoas, não perde tempo. É isso, corre lá, 0800 787 7070. Vou repetir, 0800 787 7070. E o diretor da Escola Estadual de Educação Básica, Érico Veríssimo, de Jacutinga, no Rio Grande do Sul, foi afastado do cargo por ter lido em uma rádio local trecho de um artigo de José Roberto Guzzo, nosso colunista aqui na Revista Oeste. O PT denunciou Flávio Luiz Gabardo à Secretaria de Educação, alegando que a leitura continha, abre aspas, argumentos racistas, fecha aspas. O artigo é intitulado A Sombra da Corrupção Sem Limites e foi divulgado em 3 de outubro do ano passado. A gente vai ler aqui um trecho destacado pelo diretor. Vou pedir aqui ajuda, auxílio para o meu colega Silvio Navarro. Vamos lá. Olha, eu vou ler aqui um trecho do artigo, portanto. Lula tem a seu favor a escrita das eleições anteriores. Desde que o Brasil voltou a ter eleições diretas para presidente, nunca o candidato que teve maioria no primeiro turno deixou de levar também no segundo. Pode contar ainda com o resultado de Minas Gerais. Quem ganha em Minas, diz o retrospecto, ganha no Brasil. Não é garantido. Escrita só vale até ser quebrada, como invencibilidade de time de futebol. Além disso, também Bolsonaro pode esperar pelo passado, já que nunca um presidente no exercício do cargo deixou de ser reeleito. Mas o fato é que a maioria, tal como foi registrada pelo sistema de apuração do tribunal,
tomou a decisão. É perda de tempo julgar a qualidade desta decisão. O resultado é o resultado. O Brasil do Progresso, entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, preferiu Bolsonaro. O Brasil da Senzala, entre Bahia e Maranhão, ficou com Lula. Minas se dividiu e o Norte não tem votos suficientes para fazer diferença. Mas o fato é que a maioria está do lado do atraso. Ela achou que é uma boa ideia colocar de novo na presidência da República um cidadão que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela justiça do seu país. Fazer o quê? Flávio Gabardo trabalhava há 20 anos na escola. Ele está afastado da direção desde 4 de janeiro. Um processo administrativo disciplinar foi aberto pela Secretaria de Educação e está na Procuradoria-Geral do Estado. Um abaixo-assinado apoiado por 1.400 moradores de Jacutinga, quase a metade da população local, pediu o retorno do diretor ao cargo. E nós vamos conversar com o professor Flávio Gabardo, porque é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Boa tarde, professor Flávio. O senhor me ouve bem? Está me vendo? Boa tarde, ouço sim. Boa tarde ao Augusto, a Ana, a Paula, ao Silvio. Prazer enorme falar com todos vocês e a todos aqueles que assistem o Oeste Sem Filtro. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no programa. Eu começo perguntando o que a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul alegou, já que o senhor leu esse trecho do artigo de J.R. Guzzo fora do ambiente local. O senhor estava participando de um programa da rádio local, é isso? Eu fazia comentários, 2 comentários semanais, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Nunca estive na rádio presencialmente, né? Eu gravava no celular, mandava pelo WhatsApp, fora do meu horário de trabalho, até porque a escola funciona 60 horas e eu tenho uma carga horária de 40 horas. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores pegou parte deste artigo que eu li para traduzir o resultado das eleições do jornalista J.R. Guzzo e eu fui denunciado na Secretaria de Estado da Educação que eu havia cometido um crime racial. Aí foi instaurada uma sindicância, eu estou afastado das funções de diretor. Não bastasse eu estar afastado, eu sou proibido de entrar na escola. Eu tenho um filho que estuda, eu não posso entrar na escola para conversar com ele ou para ver como estão as atividades que ele está desenvolvendo. Eu fui removido de todos os grupos de WhatsApp. Eu, como diretor, eu fazia parte de todos os grupos das turmas da escola. Eu conversava com os pais, eu conversava com os alunos e eu, infelizmente, nunca pensei que essa liberdade que eu tinha como professor fosse tolhida desta forma. Então, hoje, eu estou sendo acusado, estou sendo caluniado de um crime que eu não cometi, eu apenas li parte de um artigo e que, infelizmente, hoje eu respondo a essa sindicância e o afastamento já por vários dias. Quem faz a pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, senhor Flávio. Bom, primeiro quero dizer que o ato do senhor me fez lembrar do meu pai. Eu já comentei com Augusto e com o nosso mestre Guzzo que o meu pai era diretor pedagógico também de uma escola em Lavras, em Minas Gerais, e ele sempre trazia exatamente os artigos do Guzzo, os artigos do Augusto, deixava de maneira ali aberta, de uma maneira propositalmente aberta ali as revistas para que as pessoas lessem, se educassem. Então, eu acho que eu entendo muito bem a ação do senhor, exatamente manter aberta a cabeça das pessoas, mas principalmente o diálogo saudável, como mostra o artigo do J.R. Guzzo. Presunção de inocência praticamente não existe mais no Brasil, né? Condena-se primeiro, afasta-se e depois o julgamento corre no mundo paralelo. Eu queria perguntar, senhor Flávio,
Como está a repercussão entre os pais? Porque um diretor que está há tanto tempo assim no cargo tem normalmente o apoio dos pais, que é o que realmente importa. O senhor tem recebido muito apoio dos pais na cidade? Ana, eu sou diretor há 20 anos e sempre fui eleito pela maioria dos votos, sempre 95, 94, 97% dos votos. Para uma cidade de 3.600 habitantes, houve um grupo de ex-alunos, de pais que tiveram filhos na escola, eles conseguiram aproximadamente 1.400 assinaturas. Mais de 1.400 capturas de mensagens de apoio nas redes sociais. Sábado, aconteceu uma mobilização em frente à escola pedindo o meu retorno. Então, eu conto muito com o apoio e eu jamais imaginei que tanta gente que eu não conheço, além das pessoas aqui de Jacutinga, que é uma cidade pequena, que aqui todo mundo se conhece, eu jamais imaginei que teria tanto apoio pelo Brasil inteiro. Até porque eu fico preocupado com meus colegas professores ou qualquer pessoa. O que vai acontecer se a gente não tem liberdade de ler um artigo de alguém que estava expressando a sua opinião sobre o resultado das eleições? Aquele parágrafo traduzia o resultado das eleições. E então eu me sinto assim hoje preocupado porque as minhas liberdades foram tolhidas e eu imagino também um professor, o que ele vai falar em sala de aula para os alunos? Será que ele vai ter que escolher trecho dos livros para ler? Então é muito difícil, tá? É triste, né? Eu estar passando por isso depois de 20 anos na direção da escola, sempre com apoio maciço, integral dos pais. Há mais de 30 anos eu trabalho na escola e eu jamais imaginei que pessoas de um determinado partido pudessem fazer o que eles estão fazendo, trazendo essa discussão que está me incriminando porque eu li um artigo de ter cometido um crime racial. Nós estamos conversando ao vivo com o professor Flávio Gabardo. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Boa noite, professor. Minha solidariedade pela essa perseguição que o senhor está vivendo. E pode acreditar que talvez não tenha sido esse o parágrafo que mais incomodou o PT no seu estado, e sim o último no texto do José Roberto Guzzo, que diz que é a volta da ladroagem sem limites, agora com a certeza da absolvição. Eu acho que foi isso que mais incomodou. Professor, queria saber se o senhor foi procurado por algum vereador, algum parlamentar do estado, até porque eu imagino também existe não petistas no seu estado e na sua cidade. Boa noite, Silvio, um prazer falar contigo. Eu jamais imaginei que de tão longe, de uma cidade tão pequena, eu pudesse um dia estar falando com pessoas que eu me inspiro muito, como vocês. A nossa região aqui do Alto Uruguai, a cidade de Erechim é uma cidade muito próxima, tem mais de 100 mil habitantes, começou por aí, todo mundo tomando conhecimento, e até porque eu sou uma pessoa que muita gente conhece, e é claro, muita gente se solidarizou comigo, políticos, claro, entraram em contato comigo, querendo saber realmente o que aconteceu. Então, hoje, o meu objetivo é esclarecer realmente o que está sendo feito para mim, né, como diretor. Me tiraram da função que mais eu gostava de fazer, era o meu dia a dia, né? Eu trabalhava manhã, tarde e noite, e essa solidariedade é muito grande de pessoas da comunidade, pessoas simples, pessoas aqui que me conhecem já há muito tempo, pessoas principalmente de Porto Alegre, né, deputados que me conhecem e sabem do meu trabalho, sabem do meu legado que eu estou deixando, né, e eu espero, né, nos
nos próximos dias que isso venha a ser resolvido, e só tenho que agradecer tanto apoio. Eu estou falando de milhares, eu não sei se não chega a mais de 1 milhão. Eu tenho recebido mensagens diariamente de pessoas solidárias, me dando força e acreditando realmente que eu não cometi esse crime que está sendo imputado. Nós estamos conversando com Flávio Gabardo, ele que é diretor de uma escola em Jacutinga, no Rio Grande do Sul, e foi afastado do cargo depois de ler um texto de J.R. Guzzo. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, professor. Prazer falar com o senhor. O senhor receba a nossa solidariedade incondicional. Eu pergunto o seguinte, a partir de quem é que determinou a remoção quem é que está impedindo o seu acesso a redes sociais e grupos de WhatsApp? Boa noite, Augusto, prazer falar com o senhor. O comentário aconteceu na rádio no dia 6 de outubro. Logo foi instaurada uma sindicância, testemunhas foram chamadas para depor, e logo no início de janeiro, eu fui chamado pela 15ª Coordenadoria Regional de Educação, que está localizada na cidade de Erechim, e lá eu fui comunicado, né, de que havia uma portaria e que eu estava tendo as minhas atividades suspensas e eu não deveria mais desempenhar a função de diretor preventivamente. A partir daí, todas as minhas senhas foram bloqueadas, todos os meus contatos com turmas de alunos e pais também, eu fui removido dos grupos, e partiu da coordenadoria que eu devesse me afastar das funções da escola. Então, eu estou afastado já há algum tempo de todas as funções como diretor. A escola vem passando por dificuldades, até porque há 20 anos eu estando na escola, possuí uma certa prática, é uma escola considerada uma das melhores escolas do Rio Grande do Sul. Em 2013, nós tivemos o melhor IDEB do Rio Grande do Sul, uma área construída de 4.040 metros quadrados. Então, eu aguardo um posicionamento da 15ª nos próximos dias, da Secretaria de Estado da Educação, para ver o que realmente vai acontecer. Só sei dizer, Augusto, que o dano moral que me foi causado, os problemas que eu estou enfrentando agora de saúde são muito grandes, de você estar respondendo por algo que você não cometeu. É interessante, né? Eu estou sendo acusado de cometer um crime por ter lido um artigo de um jornal, de uma revista, da revista Oeste, do maravilhoso jornalista J.R. Guzzo. Professor, quero só anunciar que mais de 60 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Agradeço muito a companhia e a audiência de todos. E queria perguntar se a Secretaria de Educação deu ao senhor algum prazo para esse afastamento. O senhor disse que está afastado desde outubro do ano passado? Não, outubro iniciou, logo após, iniciou o processo de sindicância, né? É um processo administrativo. A Secretaria de Estado da Educação nunca entrou em contato comigo. Nunca entrou em contato comigo, eu não consigo ter nenhuma informação. As informações também da coordenadoria também são praticamente inexistentes, então eu não estou sabendo nada do meu futuro. Situação complicada. Professor Flávio Gabardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Mais uma vez, toda a nossa solidariedade em apoio a essa situação que o senhor está passando. E o microfone aqui do Oeste Sem Filtro está sempre aberto para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí da mesa. Abraço a todos que do Oeste Sem Filtro. Foi um prazer enorme conversar com vocês e o objetivo é esclarecer o que está acontecendo. Muito obrigado e boa noite a todos. Forte essa entrevista, hein? Que situação que está passando aí o diretor afastado dessa escola em Jacutinga, hein, Augusto? Bom, vamos lá.
O diretor leu não um texto, qualquer coisa que ele quisesse ler, ele poderia ter lido. Vamos deixar claro isso aí, porque é liberdade de expressão, liberdade de informação, liberdade de opinião, tudo. Ele está apoiado por tudo, todas as garantias constitucionais. Agora, ele leu o texto, e isso é preciso levar em conta também, ser considerado, leu um texto de quem é hoje o maior jornalista brasileiro. Tá? Eu posso dizer isso, que eu conheço todos os possíveis candidatos aí a essa definição. O Guzzo é o analista mais brilhante, analista político mais brilhante hoje brasileiro. Tá? Olha, o Guzzo já tem o nome dele fixado aí na história pelo que fez na Veja. Ele conduziu, liderou a ascensão da Veja, que levou a revista de 150 mil exemplares, 1.200.000. Transformou a Veja na terceira maior revista do mundo, depois da Time e da Newsweek. Vem liderando aqui a redação todo o grupo, ou a equipe de jornalistas da Oeste, numa experiência, digamos assim, extremamente bem-sucedida já, e que também vai ficar na história do jornalismo, graças, sobretudo, ao José Roberto Guzzo, que eu conheço há tantos anos. Então é um desrespeito à liberdade de expressão, ao jornalismo, e é uma figura que deveria ser homenageada por todos os ligados à educação. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, que se juntou a esse grupo responsável por essas medidas arbitrárias, ela é de um governo liderado por alguém do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é do PSDB, ele não é do PT. O que é que ele está esperando para tomar alguma atitude ou determinar que a Secretaria da Educação tenha juízo para ser brando? Eles não responderam à nossa consulta. Não, exatamente. Até Diga, ia reforçar por favor, isso, Augusto, Paula. que nós convidamos a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira, para uma entrevista aqui no programa Oeste Sem Filtro, e a assessoria disse que não seria possível e respondeu apenas que o professor foi afastado de suas atividades até que ocorra a devida apuração dos fatos. O professor até falou conosco, que disse que a Secretaria de Educação do Estado não entrou em contato com ele até agora. Pois bem, enquanto um texto do Zé Roberto Guzzo resulta nisso, os gaúchos têm na Secretaria de Comunicação, Ministério da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, Montanha. O Montanha, esse publica todo dia mentiras no Twitter, em todas as redes sociais. Ele publica mentiras que não são enquadradas no tal inquérito das fake news. Agora, tem uma coluna, como todas as outras, verdadeira, dizendo fatos, né, relatando fatos do Zé Roberto Guzzo, resulta na punição de um diretor, que estão ficando doidos. O governo do PSDB está ficando doido. O PT nós sabemos que é assim. Agora, o que eles esperam? O que espera a Secretaria da Educação para acabar com isso? Para acabar com isso. E os textos mentirosos que os professores jogam para as crianças do Rio Grande do Sul e do Brasil todo, tá? Tentando divulgar versões do PT que chamam narrativas, então isso são apenas mentiras, tá? São inverídicas. Todo artigo do Guzzo, de alto a baixo, não deixem de ler, reler, tá? É uma sequência de fatos, de constatações. O resto é arbítrio, é imbecilidade. E a população mostra que pensa assim, ficando ao lado do diretor punido pelos imbecis, né, do PT e da Secretaria da Educação.
O Silvio, outro ponto que chamou a atenção é que o diretor está proibido de, inclusive, entrar na escola onde o próprio filho estuda. Exato. É isso, Paulo. Eu vou pegar por aí, porque eu acho que todo o resto, o comentário do Augusto é tão impecável que não há o que acrescentar. Veja, Paula, ele está proibido de entrar na escola onde o filho estuda. Onde é que está escrito que isso é legal? Onde é que está escrito? Em que lei? Isso é absolutamente ilegal. Ele está impedido de buscar o filho como pai e não como professor. E reunião de pais e mestres, ele não pode frequentar para saber como vai a vida escolar do filho como pai? Onde isso está escrito? Em que legislação do Rio Grande do Sul isso está escrito? Agora, a secretaria não respondeu, a secretária não quis nos dar entrevista, deu aí uma resposta protocolar, burocrática, por meio de sua assessoria de imprensa. Vamos dar aqui o benefício da dúvida, pode ser que estivesse ocupada com uma agenda de trabalho hoje. Fica o convite para amanhã, para quarta-feira, quinta ou sexta-feira. Ela pode vir aqui dar entrevista para nós quando ela quiser, para ela dizer de onde que ela tirou essa determinação. Onde é que está escrito? Eu só gostaria no artigo que ela citasse a lei, porque não está escrito em lugar nenhum no Brasil inteiro, que ele, como pai, não pode ir à escola saber como vai a vida escolar do seu filho. Isso é uma medida protetiva? Medida protetiva precisa passar pela justiça, para começo de conversa. Precisa ter boletim de ocorrência. Tem? Foi feito? Isso ocorre em qual delegacia? Ah, mas não tem prazo para responder? Ou seja, ele vai ser inclusive anulado como ser humano, ele perdeu as senhas para acessar, saiu dos grupos de WhatsApp, não pode conversar, como se ele tivesse cometido um crime gravíssimo, que primeiro não é crime, o Augusto pontuou isso perfeitamente aqui, elencou tudo, do brilhante artigo do Guzzo. Primeiro, não é crime. Segundo, se for crime, precisa tramitar pela justiça, transitar em julgado. Ele está sendo condenado previamente. Olha o tamanho do escárnio do que está acontecendo. Para não me alongar, Paula, fica mais uma vez. Secretária, atenda ao nosso pedido de entrevista. Segue o convite. Diga lá, Ana. Olha, tudo assino embaixo, né, com os nossos relatores. Só queria trazer um detalhe. O governador do PSDB, ele gosta de uma ditadura, ele gosta de um regime totalitário, ele gosta de dizer o que é verdade ou não, porque durante a pandemia, eu não sei se vocês lembram, ele decretou aí uma proibição de venda de produtos essenciais nos supermercados, ou seja, ele decidiu o que era produto essencial. E tinha aquelas fitas, né, nos supermercados do Rio Grande do Sul, aquelas fitas de amarelas, parece cena do crime, fechando, bloqueando as gôndolas dos supermercados. Não podia comprar panela, porque não era essencial, só podia comprar aquilo que estava na lista do governador Eduardo Leite. Né? A Secretaria de Educação do senhor Eduardo Leite, que gosta aí de decidir o que é essencial ou não para o cidadão, ela agora decidiu que vai apoiar a censura, como o Silvio muito bem pontuou. Que lei? Que lei é essa que está cerceando a liberdade de expressão de um professor, de um agente da educação, apoiando a Secretaria de Educação do senhor Eduardo Leite, apoia a ilegalidade. Ilegalidade, apoia a censura e a ilegalidade. Agora, quanto ao PT, essa é a turma do mais amor, mais tolerância, e eu vou te proteger desde que você fale só aquilo que eu quero ouvir. Chega de questionamento, chega do debate público, chega de pergunta. Essa é a turma do PT. Não passam de comunistas. Como eles não são socialistas, eles são comunistas. Eles jogam nos gulags todos aqueles dissidentes aí do partido que quer esse projeto nefasto, né, de poder, não apenas no Brasil, mas também nas pequenas cidades, nas pequenas instâncias. E o senhor Eduardo Leite, que apoiou a censura durante
a pandemia, né? Não podia questionar, ele decidiu que era produto essencial. Agora ele apoia uma ilegalidade contra um professor que leu uma matéria jornalística. Inacreditável. Bom, agora 18 horas e 58 minutos, mais de 60 mil pessoas nos acompanhando ao vivo pelo YouTube e também pela plataforma Rumble. Quero aproveitar essa audiência maravilhosa, essa audiência incrível para fazer alguns anúncios. Primeiro, o artigo do J.R. Guzzo que nós comentamos aqui com o título A Sombra da Corrupção Sem Limites está disponível no site da Revista Oeste, está aberto para assinantes e não assinantes. Então, se você ficou curioso para ler o artigo até o fim, o Silvio Navarro lê um trechinho, é só conferir no site da Revista Oeste e buscar pela chamada A Sombra da Corrupção Sem Limites, texto de José Roberto Guzzo, que foi lido, então, pelo diretor afastado da cidade aí de Jacutinga, o Flávio Gabardo. Ainda hoje, teremos aqui no programa Oeste Sem Filtro o quadro A Internet Não Perdoa, em destaque, outro vídeo inverossímil de Dilma Rousseff. É a futura presidente do Banco dos BRICS. Então continue por aqui, porque vale a pena ver essas imagens que a gente selecionou para você. E quero aproveitar e fazer um convite para você que está nos acompanhando e gosta do conteúdo da Revista Oeste, para acessar todos os textos dos melhores jornalistas do Brasil. É só correr lá no site revistaoeste.com/cine ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, um passo a passo bem simples para você também se tornar o nosso assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita publicidade estatal. Então é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes. Se você está cansado da velha mídia, venha conhecer aqui a Revista Oeste toda sexta-feira, um conteúdo exclusivo para assinantes no site revistaoeste.com. E agora a gente tem um recado da Brasil Paralelo para vocês. Semana passada estreou o documentário original A Direita no Brasil, onde eles reuniram mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele para responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há um futuro para a direita no Brasil? O documentário foi visto por mais de 90 mil pessoas e, devido ao sucesso da estreia, a promoção da Semana do Consumidor foi prorrogada. Entramos agora na última semana para você garantir 50% de desconto em qualquer plano da Brasil Paralelo. É o maior desconto do ano para você ter acesso a todo o conteúdo do streaming Brasil Paralelo. Então aproveite agora essa oferta e libere seu acesso pela metade do preço a mais de 100 produções originais, mais de 90 cursos com professores renomados, programas, conteúdo infantil e diversos filmes selecionados a dedo pela curadoria deles. Você tem até domingo, dia 26 de março, para garantir nosso desconto de 50% em todos os planos. O plano básico sai por menos de R$10 por mês e o plano mais completo está com desconto de mais de R$350 por ano. Então não perca mais tempo e garanta o melhor da Brasil Paralelo pela metade do preço. Libere seu acesso a mais de 100 produções originais como A Crise dos Três Poderes, O Teatro das Tesouras, a série Investigação Paralela que retorna ainda este ano e a nova trilogia A Direita no Brasil. Além dos documentários originais, a Brasil Paralelo disponibiliza um catálogo de filmes selecionados a dedo, com sinopses em vídeo e análises de todos os filmes, podcasts e programas exclusivos, conteúdo infantil seguro para todas as idades e mais de 90 cursos com professores renomados. Tudo isso em uma plataforma própria que pode ser usada na sua Smart TV, smartphone ou no seu computador. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Não perca a oportunidade de liberar seu acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo pela metade do preço. Aproveite a última semana de desconto para fazer sua assinatura com 50% off e assistir ao novo documentário A Direita no Brasil. O plano básico está saindo por menos de R$10 mensais. E agora a gente segue com mais assuntos e informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque a CPI exclusiva do Senado sobre os acontecimentos de 8 de janeiro acabou. O prazo para que os parlamentares confirmassem ou retirassem as assinaturas terminou na sexta-feira. Apenas 15 senadores confirmaram a adesão.
Seriam necessárias ao menos 27 assinaturas para que a comissão fosse instaurada. Ana, entre os senadores que retiraram os nomes, vamos lá, estão Humberto Costa e Fábio Contarato, do PT, Leila Barros, do PDT e Randolfo Rodrigues, da Rede. Não confundir com a outra CPI, né? Com a CPI mista, exatamente. Nós estamos falando da CPI do Senado, exclusiva do Senado. Essa acabou, morreu, parece que foi enterrada de vez. Diga lá, Ana. Ótimo, ótimo. Eles fizeram um favor, ótimo, que eles não colocaram, né? Reafirmaram ali a assinatura, porque essa CPI, ela tinha que morrer mesmo. O que tem que ir para frente é a CPMI, ou seja, uma comissão parlamentar para investigar, uma comissão conjunta da Câmara e do Senado. Essa CPI, ela ia ficar restrita ali ao colinho quentinho do senhor Rodrigo Pacheco, e ele ia conduzir essa CPI de acordo com o que este atual desgoverno gostaria. E nós sabemos muito bem que nem tudo ia ser transparente, porque pelo estardalhaço, pela histeria, né, dos agentes desse desgoverno e dos políticos que apoiam esse desgoverno, eles não querem a CPMI do 8 de janeiro de jeito nenhum. Então, alguma suspeita, né, algum alerta a gente levanta. Por que não querem essa CPMI? O que é o correto fazer, já que as duas casas, né, foram invadidas pelos golpistas, não foi terrorismo que aconteceu, a República não ficou ameaçada? Ora, então vamos investigar isso com afinco, as duas casas exatamente focadas nessa investigação. Houve prevaricação do ministro da Justiça, das forças policiais, as agências de inteligência avisaram as autoridades. As imagens, elas vão ficar sob sigilo absoluto, igual aqui no Capitólio, durante 2 anos, ou a CPMI vai ter acesso para mostrar ao Brasil o que de fato aconteceu? Porque nós aqui, nós queremos que os vândalos, os criminosos, eles sejam indiciados, julgados, tudo no rigor da lei. Então, se a outra turma, se a turma do desgoverno não quer a CPMI, nós queremos, porque nós queremos transparência. E essa CPI do Rodrigo Pacheco, essa aí já vai tarde. Silvio Navarro, quero te ouvir, mas antes quero lembrar a nossa audiência que logo mais tem o quadro A Internet Não Perdoa, nosso destaque Dilma Rousseff. Então fique com a gente logo mais aqui no Oeste Sem Filtro, a gente divulga o vídeo. Diga lá, Silvio. Olha só, a Ana falou muito bem. Essa CPI que acabou antes de ter começado é uma CPI do Trambique. Essa era a tentativa do Rodrigo Pacheco de ganhar tempo. Ela já existia, né? A senadora Soraya já havia apresentado uma lista de nomes, os nomes remetem a uma legislatura anterior, um jogo já jogado com o Supremo Tribunal Federal, que questionou justamente a validade dessas assinaturas. Rodrigo Pacheco fez um teatro, disse que na opinião dele também não valia, mas que iria remeter o caso ao STF, que legisla, que decide tudo sobre o que acontece no Congresso Nacional. Aí voltou, o Pacheco fez o quê? A temperatura da CPMI, que é a que importa, foi aumentando, o número de assinaturas foi crescendo e ele, não, agora vamos tentar validar a antiga, vamos voltar ao plano passado, porque entre ter uma CPMI, uma trincheira da oposição, porque com a participação de deputados é impossível que o governo tenha maioria para aprovar ou barrar requerimentos de convocações, quebras de sigilo, pedido de imagens das câmeras, por exemplo, convocar ministros e pessoas que fazem parte deste governo atual, eles não vão conseguir. Então, era melhor a CPI do Senado, é o mal menor. Foi isso que o Pacheco tentou fazer, ganhar tempo. Precisava ganhar tempo até sexta-feira. Não conseguiu. Aos poucos, todas essas medidas protelatórias não estão dando resultado no Congresso Nacional, porque o governo não tem maioria. Embora no Senado tenha alguma gordura, consiga algumas manobras. E é disso que se trata. Foi o que eles tentaram. Repito, não deu certo. Agora, em algum momento, uma sessão extraordinária do Congresso Nacional, presidida pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, acumula o cargo de presidente do Congresso, terá de acontecer. Porque há vetos presidenciais para serem analisados, medidas provisórias cuja validade
vai expirar, se já não expiraram, caducando, precisam ser votadas, senão as diretrizes das medidas, né, as decisões, elas perdem a validade e nesta sessão um parlamentar vai apresentar um requerimento dentro do plenário e pedir ao senhor Pacheco que ele siga o regimento, que ele leia, simplesmente leia. A partir do momento que estiver lida, a comissão está criada, ela já pode funcionar. Próximo passo, os partidos devem indicar os seus representantes, mas o colegiado, a comissão tem de funcionar e ela é mista, terá a participação dos deputados. Então, eu não sei quanto tempo mais o senhor Pacheco cumprirá a sua missão de ganhar tempo e não sei também qual é a próxima manobra, talvez via judiciário, para barrar essa CPI. Mas o fato é que até agora nada funcionou. Bom, agora o assunto é economia aqui no Oeste Sem Filtro. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, se reúnem nesta noite para tentar uma solução para o crédito consignado que foi suspenso nos bancos públicos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal se uniram aos bancos privados e também retiraram esse tipo de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. A decisão ocorreu depois do Conselho Nacional da Previdência Social aprovar a redução da taxa máxima de juros do empréstimo consignado. O teto dos juros passou de 2,14% para 1,7%. A mudança foi feita a pedido de Carlos Lupe, ministro da Previdência. E aí, Augusto, o governo baixou os juros com uma canetada e os bancos, então, recuaram, suspenderam o crédito consignado. Isso aí é mais um fruto da genialidade, né? Usando a palavra do próprio Lula, usada pelo próprio Lula, do ministério que ele montou. Chega o Márcio França e resolve que vai haver a passagem a R$200, passagem aérea. Aí leva um pito e fica quieto. O Carlos Lupe, aquele que fazia declarações de amor a Dilma Rousseff, então presidente, para não perder a boca no ministério que ele já tinha, está de volta com o Lula e com essas ideias. Teve uma ideia. Ele conseguiu, com isso, quase acabar com o empréstimo consignado. E mostrou, mais uma vez, que o governo não tem equipe econômica e, pior que isso, não tem direção que será seguida na economia. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer, tanto que o Haddad já aprendeu, como mostramos ontem, a falar de um mês. Mostramos isso no último programa, porque falando de um mês ninguém entende, nem ele próprio, e aí ele fica menos exposto à certeza de que ele foi uma nomeação desastrosa do Lula, mais uma. O Silvio, é importante, né, frisar que o crédito consignado é um instrumento importante aí de obtenção de crédito de financiamento para aposentados, né? E por enquanto estão suspensos então empréstimos tanto em bancos públicos quanto privados. Você falou bem, é uma ferramenta importante e aos poucos a população e os eleitores, mesmo aqueles que votaram no Lula, vão percebendo do que se trata, vão percebendo o desgoverno, a agenda negativa, é um colar de notícias ruins e não boas, como a velha imprensa trata. Ô Paula, o Carlos Lupe é um desastre, né? O Augusto conhece bem a história dele, ele assumiu o comando do PDT quando o Brizola morreu em 2004. Salvo engano, ele levava o jornal para o Brizola, não é isso? Dono da banca em que o Brizola comprava jornais, ficaram amigos, quando o Brizola era governador. Aí começou a ascensão dele. Ascendeu, né, como entregador de jornais do Brizola. O Brizola morreu em 2004, ele assumiu o PDT e o PDT, a gente pode afirmar com segurança que do ponto de vista de atraso, até ideológico, é o partido mais mofado, mais empoeirado do Brasil. Todas aquelas decisões, inclusive as tentativas de embargo via Supremo Tribunal Federal, pode reparar, tudo parte do PDT. Por quê? Porque é um partido que não tem quadros, não tem candidatos bons em nenhum estado, não tem uma bancada firme no Congresso Nacional há muito tempo, não tem um líder desde que o Brizola morreu. Então o Carlos Lupe, o emprego, o ofício dele é ser amigo de presidentes de esquerda. Foi amigo do Lula, continua aí no cargo agora de novo, e da Dilma, para quem fazia juras de amor, bem lembrado.
Então, essa é a função dele. Ele é amigo, ele consegue um emprego e ele tem o caixa do partido na mão. Só, alguém consegue se lembrar uma boa frase, uma boa ideia que tenha saído da cabeça do Carlos Lupe? Alguém consegue se lembrar se ele só concorreu uma vez na vida, teve 100 mil votos para senador, só, nada, nunca mais. Não foi eleito, evidentemente. Alguém consegue ter alguma lembrança de um projeto bom que tenha sido proposto pelo PDT recentemente? Acho que fica a dúvida, né? Fica a pergunta. Agora é 19h13, a gente tem mais um recado do nosso parceiro para você. Fique conosco que a gente volta já já. Olha só, queria trazer uma novidade para você que está acompanhando o Oeste Sem Filtro. Você acorda desanimado, cansado, aquela sensação da boca amarga, a dor de cabeça virou frequente, sofre com digestão lenta, pesada, problemas para metabolizar os alimentos? Isso pode ser o seu fígado intoxicado, não é mesmo, Márcio? É verdade, Silvio, e isso é muito sério, gente. Ó, no nosso dia a dia, aquela correria imensa, a gente se enche de atividade, acaba cometendo essa falha aqui, ó, excesso de medicamento, excesso de açúcar, excesso de refrigerante também, bebida alcoólica, né? Às vezes você acaba comendo frituras a mais, isso logicamente vai gerar uma consequência muito grave no seu organismo. Quantas vezes, faz a conta só essa semana ou só nesse mês, você trocou uma alimentação saudável por uma coxinha, por exemplo, por um pastel? Pode ser rápido, pode ser bom, mas é claro, a conta uma hora vai chegar. E a gente tem a solução para você que está se sentindo super mal com a sua digestão. Lírios Flora, que é um concentrado super poderoso, com alta tecnologia para desintoxicar o seu fígado, o pâncreas, os rins, a vesícula, fazer uma varredura completa no seu intestino. Gente, seu sistema digestivo vai se tornar totalmente renovado, tirando todo o excesso de gordura e, é lógico, o resultado é uma sensação de bem-estar, leveza, diminuição da retenção de líquidos e, lógico, a regulação do seu intestino em poucos dias. Isso tudo é muito bom, né? Você que está assistindo o programa Oeste Sem Filtro pode ter agora o Lírios Flora na porta da sua casa. Ligue agora para Lírios Suplementos. A ligação é grátis e você pode usar também o seu celular. O telefone é esse aí que está na sua tela, 0800 787 7070. E quem ligar agora, tem promoção, Márcio? Claro que tem promoção. A gente adora fazer promoção, ó, mas é para poucas pessoas, hein? As 10 primeiras pessoas que ligarem agora, vão ganhar 50% de desconto. E mais, hein? Você vai levar esse aqui, ó, o Ora Pronobis, tá? Um suplemento de vitaminas. Se você sofre com dores nas articulações, ele vai te ajudar a resolver esse problema. Quem é que não sofre com dor de articulação hoje em dia, né? Então liga agora, as 10 primeiras pessoas, 50% de desconto e o Ora Pronobis para você também. 0800 787 7070. E protestos em São Paulo, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, foram muito criticados nas redes sociais. Vários ciclistas nus circularam pelas principais ruas das capitais. A pedalada pelada se inspirou no evento World Naked Bike, um protesto mundial contra a violência no trânsito. E aí, Ana, você já presenciou alguma naked bike? Como é que é? World Naked Bike aí nos Estados Unidos? Graças a Deus não, graças a Deus não, porque, olha, ou gente que gosta de aparecer, né? Porque essa gente, eles precisam aparecer de alguma maneira, porque os argumentos que essa turma tem, os argumentos são fracos em relação a tudo. Eu não falo que eles não são progressistas, eles se acham progressistas porque andam nus de bicicleta, mas eles são regressistas, né? Argumentos aí carcomidos, não sabem discutir absolutamente nada, seja sobre programa social, sobre economia. E aí, quando os argumentos eles não param em pé, você precisa tirar a roupa para poder aparecer. Graças a Deus, nunca vi isso, porque, além de ignorante, essa gente é feia também, né, Paula? Ai, diga lá, Augusto. Era isso aí, era o que eu estava pensando enquanto eu vi essa turma passando, no que disse a Ana. Se você usasse minimamente, valorizasse minimamente o critério estético, não tinha esse passeio aí. Não tinha esse passeio. Tem muita gente feia, né? Gente, agora eu achei engraçado, eles acham que estão avançando. Tem um conto, se não me engano, hein, eu corrijo se eu me enganar, que é O Homem Nu, eu acho que é do Fernando Sabino, aí que eu vou conferir. Você tem uma ótima história, virou filme também, um filme brasileiro,
É uma ótima história, porque o sujeito está fora do apartamento dele, ele está nu, e ele quer pegar alguma coisa fora, tal, ele acaba fechando a porta e se vê trancado do lado de fora, nu, não consegue, não pode entrar para pegar a roupa, tal. Esse cara, você tem 1 hora de risos garantidos aí, porque acompanhando a tragédia do cara, o drama vivido pelo sujeito, para conseguir cobrir o corpo como fazem os homens e mulheres no momento, né? Por enquanto. Agora, não tem mais esse conto, nem tem mais graça a história, porque o cara fica nu, vai para ruas, passa ele se mete em alguma dessas manifestações e pronto. Vai reivindicar aí um trânsito menos selvagem, então nu. Depois ele volta para casa e também não precisa se explicar nem para o porteiro. É isso, acho que eles estão conseguindo. Ô Silvio, eu estava pesquisando aqui onde é que esse evento começou. Parece que foi lá em 2001, em Saragoça, na Espanha, e já se espalhou aí por mais de 30 países. Ainda bem que ele não passou na minha cidade. Veja, Paula, em Barcelona, inclusive, isso é permitido, né? A pessoa andar no... Eu não tenho nem muito o que comentar, não, Paula. Eu só acho que a Ana acertou nesse ponto, né? Quando você não consegue uma boa argumentação para a tua reivindicação, ou estender uma faixa com dizeres minimamente inteligentes, você precisa sair pelado na rua. É disso que se trata. Ainda bem que a nossa produção escolheu umas imagens mais à distância, assim, poupou a nossa audiência. Muito bem, produção. Porque além de querer aparecer, eles obrigam as pessoas a acharem isso bonito. Né? Exatamente. E se você fala que eles são feios, aí quem chama essa turma de feio é fascista, nazista, lá. Então, ainda bem que a nossa produção deixou as imagens bem de longe. Poupados foram. Agora é 19h20. Dilma Rousseff levou para casa 144 bens da presidência da República. Os itens foram recebidos em cerimônias no Brasil e no exterior. As informações são de um levantamento do Tribunal de Contas da União de 2016. 3 anos depois, a administração da presidência respondeu ao TCU que 6 objetos, avaliados em R$5 mil, não haviam sido encontrados. Entre eles, 2 relógios de mesa, uma travessa em madeira e um painel em tapeçaria. Em 2020, depois das tentativas de cobrança, o TCU decidiu dispensar o pagamento porque os itens eram, abre aspas, de baixa materialidade, fecha aspas. E aí, Ana? De novo, um peso, 2 medidas, né? Algumas pessoas falam 2 pesos, 2 medidas, mas é a velha história. A Dilma pode tudo, o Lula pode tudo. O Lula também tinha um cofre, né? Se eu não me engano, lá no Banco do Brasil, cheio de penduricalhos, de presentes que o governo brasileiro havia recebido em viagens diplomáticas do então presidente Lula. E essa turma pode tudo. A imprensa continua de joelhos em absoluto silêncio e tenta aí, de qualquer maneira, até hoje, empurrar essa cortina de fumaça sobre as joias do presidente Bolsonaro e tal. Eles podem tudo, e com essa atual imprensa eles vão continuar podendo tudo. Aqui a gente vai continuar mostrando tudo sem filtro. Diga lá, Augusto. Só completar o comentário, além daquele cofre, em nome da Marisa Letícia e do Lulinha, o Lula, ele conseguiu coisas mais interessantes também, né? Foi presenteado com coisas mais interessantes e valiosas. Por exemplo, um sítio em Atibaia, por exemplo, um triplex no Guarujá. O que a gente está aprendendo com esse episódio é que, pelo noticiário da imprensa, do consórcio da imprensa, evite ter joias retidas na alfândega. Esse é crime, isso é crime. Agora, ganhar presente de ditador africano, né, que entra no Brasil pela conta bancária do sobrinho, você ter
empreiteiro, que te dá um jatinho para viajar, tal, tudo isso pode, não importa o preço, e isso não mobiliza a chamada imprensa investigativa. Só o Brasil tem, né? Eu achava que toda a imprensa é investigativa, todo jornalista é investigativo. Aqui no Brasil nós temos a Associação dos Jornalistas Investigativos. Investiguem isso. Vejam o que o Lula ganhou. O Lula é um homem rico hoje. Bota rico nisso. E não trabalha, não tem emprego fixo desde 1976. Podíamos fazer essa lista, hein, Silvio? É isso aí. Vamos nessa. E uma notícia que acaba de chegar aqui no Oeste Sem Filtro, o juiz federal Eduardo Apio, novo responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, determinou hoje a prisão de Alberto Youssef, ex-doleiro, cuja delação premiada foi um dos pilares do início da Operação Lava Jato, em 2014. Youssef foi preso em Itapuá, no litoral de Santa Catarina, e será levado para Curitiba. Silvio, não temos maiores informações a respeito da prisão do Alberto Youssef, apenas então foi determinada a prisão dele hoje, saiu notícia agora. Olha, Paula, como você disse, não temos mais informações ainda. É um break news, estamos ao vivo, então a gente vai trazendo as informações à medida em que elas vão chegando. Primeiro lugar, é muito estranho, porque esse juiz é aquele que assinava como LUL-22. No momento em que o Brasil vai passando por um revisionismo, uma tentativa de se reescrever a história da Lava Jato e todas as suas consequências, dado o revanchismo em curso nesse país, é estranho. Será que eles prenderam o Youssef para que ele... rasgue os depoimentos que ele fez no passado, para que ele, não é, Augusto? Para que ele talvez diga tudo aquilo que eu falei ou não disse. E aí pouco importa se era verdade ou não, basta a assinatura de um juiz e a chancela do Supremo Tribunal Federal. Aí as coisas desacontecem no Brasil, né? Será que é isso? Das duas vezes que o Youssef foi preso, o Brasil melhorou. A Lava Jato descobriu o maior escândalo de corrupção da história e anteriormente descobriu o Banestado. Ele também participou da fraude e do propinoduto do Banestado. Será que desta vez, pela terceira vez, o Brasil vai melhorar ou ele vai reescrever? Afinal de contas, ele é o delator número 1. É dele que parte, inclusive, uma capa de uma revista em tempos áureos chamada Eles Sabiam de Tudo, e que mostrou que, de fato, Dilma Rousseff e Lula estavam à frente da maior pilhagem aos cofres públicos já registrada na nossa história. Vamos aguardar. O Augusto, enquanto o Silvio aqui comentava, a gente vai apurando aqui em tempo real, né? Em decisão que ordenou, então, a prisão de Alberto Youssef, o magistrado Eduardo Apio afirmou na decisão que o ex-doleiro não devolveu todos os valores de que se beneficiou ilicitamente, leva uma vida privilegiada e deixou de informar à Justiça Federal dados atualizados sobre seu endereço. Tá aí, então, algumas das justificativas para o pedido de prisão. Lembrando que ele foi condenado a mais de 100 anos em processos abertos aí durante o petróleo. Eu subscrevo enfaticamente a suspeita aí, me junto à suspeita do Silvio Navarro. Porque é o seguinte, ele só decide contra os que lideraram a Operação Lava Jato e contra quem disse alguma coisa inconveniente, né? Quem fez algum tipo de delação contra o PT. Ele puniu recentemente o Palocci, que tem uma delação premiada, uma delação de bom tamanho que nunca o pessoal da Justiça achou que deveria dar. O pessoal da Justiça não. Os que queriam bloquear a Lava Jato, eles nunca deram curso real às denúncias do Palocci. Ele está querendo que o Youssef se desminta, porque ele está punindo quem falou e libertando até o Sérgio Cabral. Né? Ou então, se houve erro, ao expedir o mandado, ele errou de destinatário, vai ver, trocou o nome. Fora isso, só posso endossar a tua suspeita, é a minha. E aí, Ana, você também vai nessa linha? Algo de estranho, algo de podre no reino da Dinamarca?
Pois é, eu estava lendo essa semana alguns detalhes do caso da prisão do Jeffrey Epstein. Vocês lembram do Jeffrey Epstein, que foi preso aí, né, numa corrente aí gigantesca, numa teia gigantesca de pedofilia, inclusive envolvendo grandes nomes da política nos Estados Unidos, democratas, ex-presidentes, outras pessoas também, celebridades fora, que não são americanas, e ele foi preso, né, nessa teia aí que descobriu, que desenrolou toda tudo que ele fazia, né, lá na ilha dele com as menores de idade. E aí, depois de um tempo, quando ele foi sentar com a justiça, ele se suicidou na prisão. Só aconteceu. Se suicidou, as câmeras estavam desligadas, nenhum guarda viu, e continua um caso assim estranho, né? Aqui nos Estados Unidos, quando ele decidiu abrir a boca, fazer alguns acordos com a justiça, ele resolveu se suicidar. E amanhã a gente segue acompanhando esse caso da prisão de Alberto Youssef. Mais detalhes você encontra no site revistaoeste.com. Agora 19h29 e como nós prometemos, a gente tem aqui, selecionamos mais um exemplo de que a internet não perdoa. Hoje a gente vai mostrar um show de memória da futura presidente do Banco dos BRICS. A democracia permite que nós vejamos o processo e suas causas. É por isso que eu considero que nessa tríade, o papel central, estratégico e articulador, o que permite construir um novo presente, é a democracia. E quando você constrói um novo presente, é porque você está de olho no futuro. Ninguém só constrói o presente sem estar um pouco de olho no futuro. E é esse o processo que eu acho que nós temos de olhar na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Somos todos irmãos nessa. E nunca... esqueci que eu estava falando. Esqueci, mas eu tento. Pouco de humor para a gente encerrar aí essa segunda-feira. Ela esqueceu o que estava falando, esqueceu o que estava dizendo, enfim. Ainda bem que não lembrou, porque se lembra é bobagem. Sem pé nem cabeça, né? Você sabe, Paula, que eu tive o privilégio durante 6 anos, eu sentava numa mesa contígua ali ao lado do Augusto Nunes numa redação. E foi o período que esta senhora presidiu o país. Então, naqueles dias mais tensos, né, Augusto, de fechamento, quando tinha um discurso da Dilma, era nosso momento de descontração. A gente vai compartilhar outros aqui no programa Oeste Sem Filtro. Aliás, quem lembrar, nossa audiência, estiver acompanhando, tiver outras recordações, manda pra gente aqui no chat que a gente vai coletando pra gente terminar. Vamos fazer uma homenagem a ela no dia da posse da presidência. A gente está preparando uma edição mostrar especial. Mostrar o conhecimento dela em várias áreas. Exatamente. Até porque a gente só vive o presente pensando no futuro. Eu anotei essa frase, Ana, Ninguém constrói o presente sem estar de olho no futuro. Isso aí. Muito bom. Fica a reflexão. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Passamos de 60 mil pessoas nos acompanhando hoje ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho e pela companhia. Ana, querida, uma boa noite. Ótimo começar a semana aí com você. Eu percebi que temos um cenário novo hoje, com 2 obras de arte ao fundo. Gostei, viu? Estou descobrindo alguns tesouros aqui da avó e coisas de uma sociedade que infelizmente não existe mais, né? Mas a gente vai reavivando aí a história, vai colocando a história para frente, porque ela merece ser contada de fato como ela foi, e não como os comunistas gostam que a história seja contada. Hoje, mais de 60 mil ao vivo.
Então, aqui peço que vocês nos ajudem a dobrar a meta, né? Vamos dobrar a meta amanhã. Boa noite, Paula, querida, craque Silvio Navarro, mestre Augusto Nunes, nossa audiência, bom descanso e até amanhã. Silvio, querido, muito boa noite, obrigada pela companhia aqui no estúdio. E a gente acompanha essa história aí da prisão de Alberto Youssef lá no site da Revista Oeste, né? Com certeza, a redação já mobilizada. Paula, boa noite para você, nossa âncora, craque Ana Paula Henkel, meu irmão Augusto Nunes. Uma ótima noite para você, uma ótima semana, amanhã tem mais. Augusto Nunes, muito boa noite, obrigada por mais essa segunda-feira. Boa noite, Paula, o prazer é meu. Boa noite, meu irmão Silvio, minha querida parceira Ana. Boa noite a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pelos números mencionados pela Paula. Até amanhã. Uma boa noite para você e eu te espero aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde.